Então, boa noite a todos. Jesus continue nos envolvendo, né, para que nós possamos juntos fazermos o estudo de hoje, que na realidade é o último sobre esse assunto, também já buscando um outro enfoque, que é da absorção ou do rechaçamento dos fluidos, né? Então, em primeiro lugar, o que são fluidos, né? Porque nós falamos muito, essa palavra é usada muito, né, na nomenclatura espírita. Os fluidos são formas energéticas oriundas do fluido cósmico universal. Então, já estudamos isso, vamos dar uma recordadinha sobre isso. Todos nós, tudo está mergulhado nesse fluido cósmico universal, que seria como se fosse o hálito divino, né? Então, existem três coisas, que é Deus, o Espírito, né? E tudo é originado, né? Tudo que Deus, claro que Deus criou, porque Ele é o Criador, então tudo é criado por Ele. E esse fluido cósmico universal é o que dá origem em todos os elementos. E essa palavra, gente, embora muitas pessoas pronunciem fluido, aliás, é fluido mesmo, porque significa é como se fosse uma energia mesmo. E, então, nós vamos lá olhar no dicionário, nós temos essa palavra fluido como adjetivo. Então, por exemplo, essa matéria é fluida, ou seja, como se ela fosse algo gasoso, como se fosse um gás, ou como se fosse um líquido que escorre. Existe o substantivo fluido, que é o que nós usamos. O fluido está denso, ou o fluido está leve. E existe também a palavra fluido ou fluida, mas que já é do verbo fluir. Por que eu estou explicando tudo isso? Nem seria necessário. É para nós entendermos mesmo e pronunciarmos corretamente, né? Não quer dizer que foi o Espiritismo que criou essa palavra, não é isso. Mas é para que nós possamos entender que é esse substantivo que indica essa energia e que é oriunda deste elemento maior, que é o fluido cósmico universal. É um conceito da física, né? O Antônio está lembrando aqui. Então, todos nós estamos mergulhados nesse fluido cósmico universal. Nós, aqui encarnados, que seria essa trindade, né? O corpo, o espírito e o perispírito. O espírito é o ser pensante, a essência. O corpo é o invólucro que nos dá a possibilidade de estarmos aqui na Terra. E o perispírito, que é esse elemento intermediário entre o espírito, entre o corpo, que é aquilo que nos propicia também estar nessa interação com a espiritualidade. A formação dele é muito semelhante aos fluidos espirituais. Por isso que a pessoa que é médium, ela tem essa percepção mais aguçada do campo espiritual, exatamente porque há uma expansão do perispírito. Os fluidos do perispírito combinam muito, né, com os fluidos espirituais, então essa semelhança propicia essa percepção maior. Então, todos nós que estamos aqui encarnados, nós percebemos também a espiritualidade. Todos nós. É evidente que algumas pessoas percebem mais, outras percebem menos, porque nós não estamos aqui só corpo, só densidade, só matéria. Por isso que, às vezes, algumas pessoas, você fala alguma coisa e fala assim, nossa, até arrepiei. Não tem essa expressão? E aí você vai ver, a pessoa está arrepiadinha mesmo. Às vezes é algo puramente, né, material, mas quase sempre, às vezes é uma percepção, exatamente porque o perispírito tem esses fluidos, os fluidos espirituais, que são esses que
nos quais nós estamos envolvidos têm uma semelhança muito profunda com o perispírito. Então, a pessoa tem essa percepção. Por que eu estou dizendo tudo isso? Isso tudo nós já até estudamos nas aulas anteriores, para que nós possamos entender o assunto de hoje e que nós iremos ocupar sempre nas nossas reuniões mediúnicas e também na nossa vida, né? O Allan Kardec, então, ele fala isso, que o perispírito ele tem essa natureza idêntica com os fluidos espirituais, que, por sua vez, os fluidos espirituais são oriundos, né, do fluido cósmico universal, como tudo que tem na Terra é oriundo do fluido cósmico universal. E, por isso, então, há essa determinação de nós sabermos e nós percebermos se esses fluidos de um determinado ambiente são positivos, são negativos, são bons ou são ruins. Bom, então o fluido em si, ele é neutro. O que vai qualificar o fluido é o quê? São os nossos pensamentos, de encarnados e de desencarnados, né? Então, cada médium com a sua mente. Quando eu falo médium, mas é qualquer pessoa, né? Na realidade, todos somos médios. E cada mente com seus raios, personalizando observações e interpretações. Então, essas reflexões que nós precisamos fazer, porque muitas vezes a pessoa fala assim, ai, eu cheguei num lugar, mas estava um ambiente tão pesado, tinham fluidos tão densos, tão pesados, e aí eu saí sentindo mal. Bom, então é porque você entrou nessa sintonia. Aí que nós vamos estudar também sobre a sintonia, né? Porque, na realidade, às vezes está num ambiente que nós chegamos de fora e nós temos essa percepção de que o ambiente estava realmente denso. Isso não precisa ser apenas no ambiente de reunião mediúnica, ou no ambiente de estudo, ou no agrupamento religioso. Isso pode acontecer em qualquer ambiente. Então, se nós percebemos que o ambiente, os fluidos são densos, estão pesados, então, no primeiro momento, nós vamos perceber. Agora, eu posso absorver ou não. Aí é que está a diferença. E é isso que nós temos que aprender aqui no nosso estudo sobre mediunidade. Então, que existe uma diferença entre percepção e absorção desses fluidos. Perceber, é lógico que nós vamos perceber, porque todos nós temos essa sensibilidade. E, na medida em que nós começamos a educar os nossos pensamentos para o bem, né, pensamentos positivos, através das boas leituras, das boas conversações, nós vamos ficando com essa percepção mais aguçada. Agora, se eu chego, então, num ambiente e percebo a densidade desses fluidos, o que eu preciso fazer? Através do meu pensamento, eu não vou absorver aqueles fluidos. Então, a oração, a mudança de pensamento, né? Ou a vigilância de propósito. Aí eu não vou entrar nessa sintonia daquela densidade espiritual. Isto o médium precisa muito aprender a lidar. E quando a gente fala isso, fala, nossa, então o médium tem que ser assim, uma perfeição absoluta. Não é nada disso, né? O médium quase sempre é aquele, talvez, que tem até maiores dificuldades, né? Principalmente pela sua própria sensibilidade com o mundo espiritual, mas aí que exige a sua educação, o seu equilíbrio, a sua harmonização. Então, é sempre buscando mudar pensamentos. E isto é uma constante, desde a hora... É um exercício de todos os dias nosso, né? Porque o que acontece? Todos nós pensamos ininterruptamente. Mas, se eu deixo os meus pensamentos fluírem sem uma vigilância, sem um comando meu, muitas vezes nós estamos até brigando com os nossos próprios pensamentos, nós estamos criando situações de desafeto com as pessoas que nem estão sabendo, né? Nós estamos criando sintonias negativas.
Então, quando nós começamos a perceber isso, nós temos que nos educar. Por isso que o estudo da mediunidade, ele é importante, ainda que a pessoa não vá trabalhar na seara mediúnica, ainda que a pessoa não tenha mediunidade ostensiva, mas é para a vida. Então, olha lá, eu percebo que estou num determinado ambiente, a densidade de fluidos negativos, irritantes, doentios, né? Aí eu vou perceber e vou mudar aquele quadro, pelo menos na minha atmosfera, na minha psicosfera psíquica. Eu posso, às vezes, não conseguir fazer aquilo com todo o ambiente, porque, às vezes, são muitas pessoas, né? E, realmente, eu, às vezes, não tenho aquele equilíbrio suficiente, mas eu não vou me permitir entrar nesta sintonia. É este exercício que nós, médios, temos que fazer, né? E aí nós vamos fazendo essa mudança de pensamento, pode ser pela oração, né, mudando aquele quadro. Percebeu, então, no ambiente, um ambiente de irritação, de discórdia, a gente, através do nosso pensamento, vai estimulando que essas... Tudo via pensamento, né? Que essas pessoas possam se harmonizar, o móvel dessa discórdia, esse desconforto, possa, pelo menos momentaneamente, ser eliminado. E é assim que nós vamos trabalhando para não entrarmos naquela sintonia da densidade negativa e para até colaborarmos para que aquele ambiente seja modificado. E isso também é muito importante, porque nos atribui uma responsabilidade. Eu sou agente desta transformação. Porque senão nós ficamos assim, ai, nossa, né, eu sou tão bonzinho, mas eu cheguei naquele lugar, estava um ambiente tão denso, tão negativo, e eu saí de lá mal, sabe, aquela vítima, né, eu saí de lá tão pesado. E aí nós ficamos sem nos responsabilizarmos por essa sintonia, que se houve, é responsabilidade nossa também. Porque em si os fluidos, eles são neutros. Eles sempre serão qualificados, né, já disse e repito, pelos encarnados ou desencarnados que estão naquele ambiente. E eles serão modificados pelos pensamentos. E eles podem ser agradáveis, benévolos, benfazejos, salutares, bondosos, como eles podem ser negativos, irritadiços, malévolos. E é claro que, muitas vezes, os médiuns chamados videntes, eles podem até perceber estes fluidos ou através de cores, que naturalmente as cores serão mais amenas, mais serenas, nos fluidos mais positivos, e as cores mais fortes nos fluidos mais negativos. E isso existe em a natureza. Mesmo que a gente não perceba, essa coloração existe, ou esse mal-estar ou esse bem-estar. E compete, então, ao médium isso. Então, agora nós vamos trazer este conhecimento que nós recordamos de vocês para a nossa prática de absorção ou rechaçamento dos fluidos. Então, na seara mediúnica, nós já estamos fazendo os exercícios. Muitas pessoas, às vezes, dizem assim, hoje eu já levantei de manhã com muito mal-estar, com uma sensação de desconforto, ou com dor aqui, ou com dor ali, ou às vezes eu tinha uma vontade, eu olhava na pessoa, tinha vontade até de ofender a pessoa, de fazer alguma coisa, quase sempre é da família, né? De vez em quando tem vontade de pegar o tonho pelo pescoço. O que o médium vai fazer? Primeiro, é uma análise de se aquela sensação é dele ou se ele está percebendo de outro ser, quase sempre, no caso, nós que trabalhamos, o ser desencarnado. Tanto sendo nossa ou do outro ser, qual que é a nossa tarefa? Modificar aquilo. Nós somos capazes? Somos.
Como? Através do nosso pensamento. E como que o nosso pensamento vai ser melhor? Oração, boas leituras, conversação produtiva. Aí nós vamos mudar o pensamento. Percebeu, às vezes, fluidos de pessoas doentes, de seres, né? Eu estou falando pessoas, me referindo também aos desencarnados. As entidades desencarnadas, doente, a gente vai mentalizando o bem, a saúde espiritual, o equilíbrio, a harmonia. Porque com o médium acontece isso, viu, gente? Existem pessoas que começam a trabalhar na seara mediúnica e depois falam, ah, não, vou largar de mão. Porque sempre no dia da reunião eu sentia isso, eu sentia aquilo e não estava achando nada agradável. Então, é lógico também, para não desanimá-los, de que depois que nós vamos aprendendo, fica tudo mais tranquilo. Que, como todo aprendizado, no início é difícil. Mas se começar com perseverança e com boa vontade e persistência, nós vamos dominando isso. Mas também sentimos a presença de espíritos amigos, generosos, familiares, que nos dão uma sensação agradável, de leveza, de conforto. Quase sempre, falando da minha pobre experiência, quando a sensação é agradável, de espíritos amigos, não precisa nem ser espírito grandioso de Bezerra de Menezes, mas espíritos que já estão no trabalho do bem, ela sempre, quase sempre, ela se instala na região da cabeça. Às vezes assim na nuca, aqui no coronário, a gente sente uma sensação assim de bem-estar, está gostoso. Sabe quando está esse calor assim difícil, você entra num lugar com ar-condicionado, aquela sensação gostosa? Guardada a grosseria do exemplo, é mais ou menos isso. E o contrário da densidade dos espíritos. Como nós estamos em aprendizado e nós estamos lidando neste intercâmbio, porque nós não somos só espíritos encarnados e ponto, e nós só vamos resolver os problemas da materialidade, nós estamos nessa interação, por isso que Herculano Pires afirmou que nós somos seres interexistenciais. Nós estamos aqui, mas nós estamos influenciando a espiritualidade desencarnada está nos influenciando, e nós vivemos nesse intercâmbio. Então, nós vamos aprender a absorver quando é gostoso. Percebeu a presença de um espírito amigo? Agradeça. Ai, que bom, né? Seja o motivo que você estiver aqui comigo, que eu absorva bem, que eu esteja bem, que eu possa colaborar também com os meus pensamentos positivos, para que eu não atrapalhe a harmonia dos seus pensamentos. E se for negativo, ao invés de colocar em casa e deitar, e se cobrir e falar, hoje eu não vou na reunião, fique em oração. O que eu posso oferecer para você? Eu também sou uma criatura endividada, eu também tenho as minhas dificuldades, mas também tenho o meu desejo de servir, tenho a minha disposição, tenho a capacidade de uma boa leitura, sou capaz de uma oração, sou capaz de emitir vibrações positivas para você. Vamos lá para a reunião e que nós vamos sair de lá melhor, tanto você quanto eu, ou vocês quanto eu. É assim que nós devemos trabalhar. Na reunião, às vezes a pessoa não sente nada antes, mas a hora que entra na reunião mediúnica, ela percebe. O que não dá para fazer é sentir uma sensação desagradável, que são os fluidos densos. Ai, afasta de mim, que não sei o quê, porque eu não. Coloque numa situação de acolhimento. Você precisa receber. Eu tenho algo para te oferecer. Não sou não sou uma criatura tão evoluída, mas eu tenho minha disposição para servir e quero que você melhore. Você tem perto de você, como eu também tenho, espíritos amigos, o nosso anjo guardião, e nós vamos melhorar. Vamos participar dessa reunião, que ela está sendo provida pelos mentores dessa casa, ou de qualquer casa que nós estejamos participando, e nós vamos sair daqui melhor. É assim que nós vamos
nós vamos perceber e vamos oferecer o melhor quando nós percebemos que os fluidos são densos ou maléficos, mesmo que sejam espíritos que venham às vezes para brincar, isso acontece, ou para desestruturar a reunião, não tem importância. Não tem importância. Nós vamos nos manter dentro do nosso conhecimento da doutrina espírita, por isso que não é concebível trabalhar com mediunidade sem conhecimento teórico da doutrina espírita. Porque se realmente nós não tivermos conhecimento teórico, nós nos desestruturamos e ainda vamos prejudicar mais o outro e não vamos acrescentar nada. E lembrando sempre que em toda reunião mediúnica temos os dois tipos de fluidos. É claro que a equipe espiritual que coordena, que dirige, né, eles trazem os espíritos necessitados, porque é para isso que nós estamos aqui. Se nós formos apenas, nós vamos rechaçar os fluidos, os pensamentos negativos, mas não o ser que está necessitando de nós naquele momento. Então, não dá para um médium falar, ai, nossa, afasta de mim. Não tem por que afastar. Né? Igual aqui na Terra, entre os encarnados, quando nós percebemos que uma pessoa está necessitada, é claro que dentro da nossa seriedade, dentro da nossa vontade de servir, nós vamos oferecer algo para aquela pessoa. Então, o que precisa ficar bem claro para nós, nesse estudo de hoje, é a diferença entre perceber e absorver. Perceber, todos nós vamos perceber sempre. É claro que algumas pessoas têm uma percepção mais aguçada, principalmente aquele que está com a mediunidade, vamos dizer assim, mais aflorada. Então, é assim na vida, né? As pessoas são mais sensíveis, outras são menos sensíveis, é mais sensível para isso, é menos sensível para outra coisa, isso não quer dizer que a pessoa seja nem melhor nem pior. Então, perceber, todos nós vamos perceber. Agora, como que eu vou entrar na sintonia ou não entrar na sintonia? Através do nosso pensamento e da nossa disciplina e da nossa direção, da nossa conduta na reunião. Por isso que na reunião a gente tem que estar sempre atento, não pode dar vazão ao sono, porque se eu durmo numa reunião mediúnica, o que acontece? Eu fico refém da espiritualidade, que às vezes foi trazida para receber algo, mas está num processo de desequilíbrio, e ao invés de eu ajudar, eu vou atrapalhar. Daí também a necessidade de, no dia da reunião, nós vigiarmos mais. Isso aí é sempre, né, gente? É para a nossa vida, para a nossa harmonização sempre. Vigiar pensamentos, vigiar a nossa conversação. A gente tem aquela vontade louca de fazer um comentário negativo. Né? Eu falo de mim, mas... opa, não posso fazer isso, porque se eu fizer esse comentário, eu vou atrair espíritos que estão nessa sintonia, daí um pouco eu vou para a reunião, eu vou levá-los. Ou, se não, por outro, eu estou passando para eles. É assim mesmo, vamos lá, vamos comentar sobre coisas desagradáveis, isso não tem importância. Então, o médium, quando ele só percebe, ele atua como passivo. Eu percebo... aqui parece que eu estou percebendo que aproximou-se um espírito de mim, que está em sofrimento, ou que às vezes está querendo me instigar para ofender o fulano, para pensar coisas negativas do fulano. Mas eu sei que isso não é adequado. Então, eu vou entrar nessa vibração, não vou absorver esse fluido. Não vou entrar nessa sintonia. Através da minha oração, eu posso, inclusive, fazer com que ele mude de ideia. Ou, se não quiser mudar de ideia e não se permitir ser orientado pelos mentores, até ser conduzido, então, para um outro local, enquanto ele estiver pronto. Então, esse exercício nós vamos começar a fazer agora nas nossas reuniões. Lembrando que isso não acontece só no momento da reunião mediúnica. Isso acontece na nossa vida.
Isso acontece todos os dias, todas as horas, todos os momentos. Por isso que este conhecimento espírita é importante para o nosso equilíbrio. Então, muitas vezes, a pessoa estuda a mediunidade, eu falo Coen, mas não precisa ser exatamente Coen, qualquer estudo sobre a mediunidade, e nunca vai trabalhar na seara mediúnica, não tem importância. Mas, na vida, que na realidade todos nós somos médios 24 horas, sendo útil já está ótimo. Né? Então, vamos para o nosso exercício prático e nos lembrando sempre dessas recomendações que, ao longo ainda desse ano, nós estudaremos sobre isto, né?